Bom, gente, hoje nós vamos iniciar uma aula com vocês sobre cinética química. O que é a cinética química? Cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que a influenciam. Quando se fala em velocidade de reação, existem alguns fenômenos que a gente pode observar. Reações que são lentas, reações que são rápidas. Por exemplo, aqui, ó, você tem reação lenta, formação de ferrugem, formação de rochas, formação do petróleo. Existem as reações que são consideradas reações químicas rápidas. Por exemplo, a queima ou a combustão do fósforo, a explosão com pólvora, isso tudo é reação rápida. Bom, quais são as condições para que você tenha uma reação química? Você tem que falar da natureza dos reagentes, ou seja, quando reage ou não reage, se reage ou não, a colisão entre as moléculas, a orientação favorável, a energia mínima, até que isso dê a uma reação química. Nós vamos analisar esses fatores através da teoria chamada teoria cinética. A natureza dos reagentes. Como eu disse anteriormente, a natureza do reagente vai determinar se a velocidade da reação é baixa ou alta, ou seja, se é uma reação lenta ou se é uma reação rápida. Como é que isso determina? Como é que esses reagentes determinam? Quando esses reagentes têm ligações fracas, por exemplo, ligações de compostos que sejam iônicos, elas se desmancham facilmente, se decompõem formando outras ligações. E ligações de compostos moleculares, elas são mais difíceis. Então, reações de compostos moleculares, por exemplo, compostos orgânicos, ela já é uma reação lenta. Então, o que diz aqui? Além desses fatores principais, a natureza de agente, fatores externos como luz e eletricidade, podem influenciar a velocidade de certas reações químicas. A natureza do reagente interfere porque quanto maior for o número de ligações dos reagentes que precisam ser rompidas para que a reação ocorra, e também quanto mais forte elas forem, mais lenta será a reação. Bom, a outra que a gente vai falar é de molecularidade, é a colisão das moléculas. Quando a gente fala em colisão unimolecular, bimolecular e trimolecular, a cinética química ela aceita, através da sua teoria cinética, até 3 colisões como sendo colisões que podem resultar em uma colisão efetiva. Então, a molecularidade de uma reação química é o número total de partículas que colidem para formar o complexo ativado. Então, quando eu coloco os reagentes para interagir, eles vão chegar a um complexo ativado, assim, aquela posição em que estão se desmanchando as ligações antigas e formando novas ligações para depois chegar aos produtos. Então, quando você tem encontro entre moléculas, só um tipo de molécula, você tem uma molecularidade que é chamada unimolecular. Se tem 2 moléculas chocando, é bimolecular. Se tem 3, é trimolecular. A orientação das moléculas. A orientação das moléculas nesse choque, ela tem que ser sempre, para que resulte no complexo ativado em produto, tem que ser uma colisão favorável. Observa aqui o caso do hidrogênio e o caso do iodo. Nos dois casos aqui, você observa que um dos lados, ou uma das pontas do hidrogênio, está atacando a molécula de iodo bem no centro. Isso aqui é uma colisão desfavorável. No outro exemplo, você vê elas colidindo cabeça a cabeça ou extremidade a extremidade. Também é colisão desfavorável. Quando as colidem extremidade a extremidade, extremidade do hidrogênio superior com a superior do iodo, a inferior com a inferior do iodo, você tem uma colisão favorável, ou seja, você vai ter a formação do complexo ativado. Essa colisão, quando ela é favorável, ela é uma colisão chamada efetiva, porque efetiva ela vai chegar aos produtos. Bom, a gente vai falar aqui de energia de ativação. Ora, para que você chegue ao complexo ativado, depois mesmo que você tenha uma colisão efetiva, é preciso você romper uma certa barreira. Essa barreira é chamada de energia de ativação. E quanto maior for essa energia de ativação, mais lenta é a reação. E quanto menor, mais rápida é a reação. Observe aqui que o complexo ativado, como eu citei anteriormente, ele está quebrando as ligações antigas e formando novas ligações. Ó. Eu tinha a substância AB reagindo com CD, eram os meus reagentes. Aí foram se agrupando, formou a substância AC e a substância BD. Então houve o rompimento das ligações antigas para a formação de novas ligações. Aqui é a representação da expressão da equação química. A, B mais CD são os reagentes. Aqui esse que está com hashtag é chamado complexo ativado, é a formação de A e C
AC mais BD, que são os produtos. Como eu mencionei anteriormente, quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação. Quanto menor a energia de ativação, a reação é mais rápida. A reação química. Ora, quando nós estávamos falando das condições favoráveis ou não para que aconteça uma reação química, vocês viram aqui o seguinte, bem no primeiro slide. Você tem que ter colisão entre as moléculas, a natureza dos reagentes, tem que ter orientação favorável, tem que ter energia mínima. Se você tem tudo isso, nós vamos chegar a acontecer uma reação química. E como é que a gente identifica que houve ou não uma reação química? Esse é o papel de quem? Do estudante, do químico, verificar realmente se houve ou não essa reação química. E como é que a gente verifica isso? Quando você observa mudanças nas propriedades organolépticas, como cor, sabor, textura, mudança de odor, produção de som, liberação de energia, liberação de gases, formação de sólido, mudança de temperatura. Tudo isso caracteriza exatamente a ocorrência da reação química. Gente, nós estamos terminando essa primeira parte, a parte 1 de cinética, e daqui a pouquinho eu vou fazer a segunda parte.